Olá, boa tarde. Me chamo Gabriela Tomás Pastro, sou advogada regularmente inscrita, nos quadros da OAB-ES. Também me formei pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, pela FDCI. Espero poder contribuir de forma positiva, para a pesquisa dos meninos, da Ana Clara, da Ayla, Débora, Gabriel e da Maria Eduarda. O tema por eles abordado é um tema muito interessante da Tavênia, ser uma realidade muito crescente na nossa cidade, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, já que nós somos aí um núcleo, do setor do mármore e do granito, acho que a gente pode classificar dessa forma. E de acordo com a legislação, eu vou seguir aqui com os comentários, a respeito dos temas abordados, dos tópicos que eles abordaram aqui no trabalho deles, que tem como objetivo analisar a importância dos contratos, os contratos jurídicos firmados aí entre os prestadores de serviços e os contratantes. Como eu estava dizendo, que tem como objetivo aí analisar, e rechaçar a importância de um contrato de prestação de serviço no setor de rochas ornamentais, dos contratos firmados e a forma como esses contratos são firmados atualmente, que acaba gerando uma incidência de não resolução, acaba gerando mais conflitos do que resolução, por não, na maioria dos casos, por eles não atenderem aí os requisitos da legislação, não serem informados de forma a atingir o plano, da eficácia jurídica desses contratos. Então, há de se registrar inicialmente que vai aí desde uma falha de comunicação, quando da contratação de um serviço ou da compra de um produto, que na maioria das vezes Então, inicialmente, eu já me pego, assim, os meus comentários, eu traço da seguinte maneira, minha linha de raciocínio, é que a falta de sucesso, o não êxito dessas relações no setor de mármores e granitos, ele se dá por diversos fatores. E penso que ele poderia ser regulado, ele poderia ser minimizado quando de uma assistência jurídica eficaz, principalmente das empresas que contratam e vendem serviços de beneficiamento, por exemplo. Quando o setor de rochas hoje, na cidade de Cachoeiro, como a gente já apontou, ele é um setor muito crescente, ele é predominante, no nosso município. Então, o que acontece? O fato não é apenas... A cadeia produtiva é muito extensa. Então, vai desde a extração do material até a venda desse bloco. Quem compra o bloco não sabe o que está comprando, porque ele pode vir perfeito, pode se esperar aí um material perfeito, mas pode vir um material com alguma, o que aí o mercado, considera com algumas imperfeições. Então tem quem extrai o bloco, quem vende o bloco, quem beneficia esse bloco. Tem os vendedores que já vendem a matéria-prima já pronta para uso, então é uma cadeia muito extensa. E aí, essa crescente aí de falta de êxito nessas relações, penso que vem, sim, de um costume, que se cria dentro do mercado interno, dentro desse mercado que é extenso, e através das práticas que começou de uma forma e foi dando certo, e as pessoas não se atentam para poder formalizar essas relações. Então, penso que todos os pontos negativos aqui que foram abordados na pesquisa, dos estudantes, eles têm relevância para fundamentar a pesquisa, e a forma de resolver isso seria documentando, Hoje, aquilo que não é posto num contrato, mas posto de forma clara e objetiva, a fim mesmo de garantir, tanto para quem está contratando, quanto para quem está prestando esse serviço, seja ele no sentido embrionário do serviço, da cadeia de produção, que é desde a extração do material até a entrega do material para uso, a falta mesmo de documentar essas relações e de colocar isso num contrato que atende os planos da validade jurídica, ela é o que causa essa crescente aí desses problemas e desses insucessos nessas relações. E além dessa cadeia ser muito extensa, são várias fases,
do processo de comercialização, do processo dessa relação jurídica entre as partes. Bom, como eu já mencionei, tanto de quem compra quanto de quem está vendendo, ou quem está se valendo de um serviço e quem está vendendo alguma prestação de serviço. Então, para isso não surtir efeitos tão negativos, né, para não ter essa demanda tão grande de insucesso nessas relações, porque a gente fala de contrato de prestação de serviço, a gente fala de contratos daí seriam os beneficiamentos, né, e tudo mais, e a gente também fala dos contratos de execução mesmo, de valores que não são pagos, tanto para falta dos valores que não são pagos, quanto da contratação dos serviços contratados, né, para um beneficiamento, por exemplo, para uma extração do material, ou também lá na aquisição, na fase final, né, da cadeia produtiva, quando as pessoas, determinada empresa que já trabalha com essa matéria-prima aí na fase final dela, que já vende direto para o consumidor, e ele adquire da indústria e acaba não pagando pelos valores, né, do produto em si. Então, eu penso que uma forma de minimizar e uma forma dessa cadeia produtiva aí, ela ser menos, atrair, né, menos prejuízo, tanto para quem trabalha lá desde o início, quanto para quem já pega o produto na sua fase final dessa cadeia produtiva, seria sim regular isso em contratos de prestação de serviço, em contratos jurídicos legais, em contratos que a gente consiga, que lá na frente, para que se caso eles precisam ser levados ao judiciário, eles não sejam anulados por falta de não atender os requisitos mínimos que a legislação determina para que ele atenda ao plano da validade jurídica, o plano da eficácia jurídica, de acordo com o que o próprio Código Civil determina. E aí, para falar um pouco, né, do plano, da conformidade do ato, do contrato jurídico, de como ele deve ser formado, eu abordo aqui a questão mesmo da validade do contrato jurídico, né? Dentro do nosso sistema legal, do nosso ordenamento jurídico, o contrato ele precisa ter forma, ele precisa cumprir os requisitos que a legislação determina. E esses documentos eles só são considerados válidos quando eles são elaborados de acordo com as normas vigentes, né, com as normas legais vigentes no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, igual aqui os meninos pontuaram, que tem uma crescente muito grande, porque a falha esse insucesso dessas relações, eles vêm desde da falta de comunicação, de uma comunicação ineficaz entre as partes. E tudo isso, eu penso que seja o próprio costume, né, da atividade, o próprio costume das pessoas que estão inseridas nesse ramo, que estão, que vivem mesmo dessa atividade, os próprios costumes inerentes ali, desde lá, de muito antes, igual a gente sabe que é um mercado, né, é um comércio, uma forma de trabalhar, que as empresas ainda elas lidam muito com permuta, com troca. Então, isso quando não posto né, dentro de um contrato, fica muito inalcançável, porque às vezes a gente contrata um determinado contratante, ele contrata um serviço de beneficiamento, mas se isso não está posto dentro de um contrato, como que esse beneficiamento vai ser realizado, quem vai fazer o transporte da mercadoria, aonde que essa mercadoria vai ser entregue, se quem está contratando o beneficiamento pega dentro da empresa e o transporte é por conta dele, a gente já tem aí um grau de risco disso dar errado muito grande, porque o que pode acontecer? Se quem beneficia o produto faz o transporte, aí não tem, por exemplo, um seguro da carga, e essa carga pode quebrar, são materiais, né, ainda que rochas, são frágeis, então tudo isso pode acarretar em prejuízos e consequentemente, né, no insucesso da atividade. Então, para uma resolução desses conflitos ou para uma diminuição dos conflitos e da falta de sucesso nessa atividade, penso eu que seria normas, né, internas das empresas, atos perfeitos, contratos celebrados de forma perfeita, de acordo com a legislação, que atenda aos requisitos da legislação vigente, para que quem depois se sentir prejudicado ou lesado em seu direito, ele possa recorrer e possa se valer da execução desses contratos.
Então, para a gente conseguir pontuar aqui, né, o objetivo geral específico do trabalho do grupo, que seria investigar os principais desafios que o setor enfrenta. E como definir isso, como detalhar essas responsabilidades, estipular prazos, né, padrões. Eu acho que dentro do setor, as empresas de grande porte já devem executar essas atividades, esses contratos dessa forma, a fim de minimizar esses riscos, justamente nesse sentido, de prevenir mesmo, né, que essas relações, elas podem se prevenir para que essas relações elas sejam estabelecidas de forma que quem está contratando saiba o que está contratando, né, a forma como esse serviço vai ser executado, e quem está sendo contratado, ele tenha ciência do prazo, da forma que esse serviço deverá ser executado, qual é o custo, né, que isso vai gerar dessa cadeia produtiva, porque como eu já mencionei anteriormente, ainda que eu não trabalhe, né, diretamente no setor, uma visão externa que eu tenho do mercado é essa, de que é uma cadeia muito extensa. A rocha, ela não chega no seu consumidor final da forma que ela é extraída. Então, e isso sem contar também a diversidade de produtos que esse setor ele demanda. São mármores, granitos, hoje em dia já tem as pedras mais específicas, né, do mercado, quartzo, quartzito. Então, a gente tem que ter, eu tenho na minha concepção de que cada material, ele demanda de uma forma de ser trabalhado, uma forma de ser beneficiado diferente. Então, quem contrata para se valer de um serviço que ele seja eficaz e para minimizar esses prejuízos lá na frente, ele tem que saber o que ele está contratando. E a gente só sabe o que está contratando quando isso é posto num documento, quando isso é posto num papel, né? E para esse documento ele ter validade jurídica, para ele atingir o plano de eficácia jurídica, para ele não ser anulado, invalidado, para esse direito ele ser posto lá na frente, ele tem que ser feito de forma coerente, de forma clara, de forma que os itens, né, que foram colocados, as exigências de quem está contratando e as obrigações de quem está sendo contratado, os valores a serem pagos depois, isso tem que estar de forma muito clara nesse documento. Então, assim, não é só chegar, eu Gabriela, contrato o beneficiamento de um determinado material. Não é assim. As pessoas têm que passar a perder esse tempo, né, se valer desse tempo que pode parecer ser perdido, mas para que lá na frente eles consigam ter o resultado esperado, né, da atividade.